Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Kiwi do Mundo e hoje eu venho responder mais uma tag para vocês. É a tag que se chama Frases de Mãe. Essa tag foi criada por dois blogueiros, eu vou ler aqui, que é Tati Salazar, do blog Coleções Literárias, e o Márcio Silva, do blog Um Baixinho nos Livros. O que consiste essa tag? Os criadores, eles pensaram nas frases mais comuns que a gente ouve da mãe da gente, normalmente quando a gente é pequeno, né? Alguns ouvem também depois de grande, mas enfim, a maioria são frases ditas quando a gente é criança. E com base nessas frases, a gente tem que escolher uma leitura. Então, a primeira questão que eu não vi a hora de acabar é a Divina Comédia, do Dante. Por quê? Porque o livro é ruim? Não, absolutamente não, né? Todos os pontos negativos que eu vou falar dos livros aqui, que a tag demanda, o problema não tá na obra, tá em mim. Então, assim, quando eu retomei, né, meu ritmo de leitura, que foi no começo desse ano, eu tava louca pra ler muito, né, em ritmo mais acelerado pra correr atrás do prejuízo. Aí eu comecei a ler, eu tinha me determinado a ler livros clássicos, né? Comecei a ler a Divina Comédia, ela tá em terça rima, né? É uma edição bilíngue, mas a tradução mantém a terça rima. E é de um período, ou seja, é poema, terça rima, de um período histórico muito longínquo e trata, né, de questões assim, muitas vezes políticas, né? Exige, né? Tem que ler muitas notas para entender melhor. Então, assim, é um livro que exige bastante. E aí, o ritmo não era tão acelerado quanto eu gostaria que fosse, que tivesse sido. Então é só por isso, né? Então pra mim tava demorando ler, mas na verdade o texto é maravilhoso. Imagina que eu vou falar mal da Divina Comédia. Mas assim, eu não vi a hora de terminar de ler pra começar um ritmo mais acelerado, pra fazer render, né? Já que eu tava muito tempo sem ler por prazer, estava lendo só por obrigação, por conta do mestrado, doutorado, essas coisas. Aí eu tinha que ler muita coisa por obrigação, eu queria voltar a ler por prazer num ritmo mais... Eu pensei nessa questão, né? Não lembrei de um livro especificamente, eu lembrei de um autor. Então assim, eu não suporto que falem mal do Machado de Assis. Aí, não é que eu não suporto, né? Tá um termo muito forte, na verdade, que eu não gosto que falem mal dele, porque eu acho ele o melhor que nós temos aqui. E aí eu só peguei esse livro para representar, que é uma obra dele que eu gosto muito, embora as mais famosas sejam Dom Casmurro e Memórias Póstumas, que também são duas obras que eu adoro dele, e essa outra aqui também para mim não fica atrás, Esaú e Jacó. Adoro. Só para representar, mas eu estou me referindo ao Machado de Assis. Eu selecionei O Idiota, do Dostoiévski. No meu tá no plástico, eu comprei faz tempo, mas tá no plástico para proteger. É um livro que eu estou postergando a leitura faz tempo, porque ler Dostoiévski não é fácil, não pela temática, mas é porque eu acho ele péssimo em construir narrativa, né? Então as obras dele não fluem, né? Eu adoro Dostoiévski, mas ponto de vista narrativo, eu já falei isso em outros vídeos, ele é excelente para construir perfil psicológico e enredo, mas uma narrativa fluida não. Então eu demoro, não só eu, conheço algumas pessoas que também demoram muito para ler Dostoiévski. Ah, é porque é denso? Não, eu já li livros densos mais rapidamente. Nem é porque é tão grande assim, porque eu já li livros maiores assim, um piscar de olhos, porque a narrativa era muito boa. Não é uma narrativa que nos conduz facilmente, né? Então, Dostoiévski, no meu ponto de vista, é claro, isso é a minha opinião, né, gente? Ele tem uma dificuldade em conduzir o leitor facilmente, né, para a história. Às vezes a gente até lê um livro do Dostoiévski mais rapidamente, mas é porque o enredo nos atrai muito, mas não que seja um mérito da narrativa. Aí eu escolhi, né, essa edição do O Sol é para Todos, porque foi lançado recentemente, eu já li, já tem vídeo e post no canal, post no blog, vídeo no canal. Eu adorei essa história, adoro a capa emborrachada. Fiquei pensando, eu escolhi assim, o máximo que eu consegui me aproximar de uma resposta que possa satisfazer essa questão. É um livro do Simenon, porque muita gente fala mal desse tipo de literatura, fala que é de segunda categoria, esses romances policiais tipo Agatha Christie e tal, mas eu gosto muito do Simenon. Eu já li muito Agatha Christie, mas eu não tenho nenhum livro aqui. Eu comprei, tem uns 3 ali, Simenon,
que é ele é uma espécie de Agatha Christie da Bélgica, né? Ele tem um detetive Maigret, assim como a Agatha Christie criou o Poirot, né? Então eu gosto de ler, assim, sabe quando você quer ler uma coisa leve? Eu leio o Simenon, né? Mas tem gente que fala mal desse tipo de... Aí eu vou citar, não que ele tenha me irritado tanto assim, mas eu também não consegui lembrar de nenhum outro. Eu vou citar o Seixas, o Fernando Seixas aqui de Senhora, né? Ele foi muito indelicado, uma falta de tato, né, nas situações aqui, depois pagou o preço, né? Eu já fiz vídeo sobre... post de vídeo, né? Eu faço post de tudo, vídeo só de alguns. Eu já fiz vídeo dessa obra que eu reli recentemente, que é uma obra que eu adoro, do José de Alencar, e eu acho que esse vídeo vai ao ar antes do outro. Eu não gosto muito de autoajuda, então assim, eu nem tenho nada pra mostrar desse gênero, não gosto muito, né? Dificilmente vou ler, porque eu tenho tanta coisa pra ler, tanta coisa que eu sei que é de qualidade, que pra que eu vou perder tempo com autoajuda que não vai me ajudar em nada, muito provavelmente. Eu sou um pouco cética quanto a esse tipo de leitura. Eu fiquei com dificuldade sobre essa questão. Tentei lembrar, mas não sei. Aí eu só consegui pensar, eu nem sei se eu vou estar respondendo a contento. Eu só consegui pensar, que eu até esqueci o nome dela, que vou ver se eu acho rapidamente, a moça desse livro que é amiga do irmão do August. Eu esqueci o nome, Miranda. Eu consegui pensar na Miranda só, que ela, enfim, era amiga, depois tomou outro rumo, aí eu lembro que eu fiz mau juízo dela, assim, ela me enganou, né, eu a avaliei mal no começo, mas depois ficou esclarecido. Então, assim... É isso que eu consegui. Este livro me conquistou pela capa, porque eu olhei assim, eu lembro a primeira vez, eu lembro direitinho do que eu pensei a primeira vez que eu vi. Eu olhei e falei, nossa, mas não tá faltando alguma coisa nessa imagem? Né? E aí depois eu ouvi falar do livro, acabei comprando e assim, eu gostei, né? Dentro do que a literatura americana contemporânea pode fazer para me agradar, ele atende. Eu tô muito crítica. Mas assim, tem alguns romances americanos, principalmente o YA, assim, eu não curto muito, né? Eu li... tô lendo ali para outro que tem a capa parecida com esse, qual é? A Culpa é das Estrelas, do John Green. Não é um tipo... Não vou falar mal da literatura americana, tem muita coisa boa, tem William Faulkner, né? Não é isso, mas algumas coisas da literatura americana me incomodam, assim como muitos filmes americanos me incomodam. Acho que é alguma coisa na cultura americana que não vai. Aí eu pensei, não que ela tenha sido exatamente chorona, mas a Cosette dos Miseráveis, ela me irritou um pouquinho. Não por ter sido chorona durante a história toda, mas eu acho que assim... no contexto que ela estava, de personagens próximos a ela, eu acho que ela teve uma personalidade assim que deixou a desejar pra mim, né? Ela sendo criada, não vou dar spoiler, não posso falar que não é a obra. Enfim, os contatos próximos dela, os contatos paternais, digamos assim, são personagens de muita bravura, de muita coragem, de enfrentamento de dificuldades e tal. E ela pra mim, ela foi muito sem gracinha, né, nessa história. Eu esperava que ela fosse uma personagem mais forte, né. Então ela foi muito mocinha romântica pra uma história que era bem realista, eu achei, assim. Mas isso é porque foi a única que me ocorreu. Não que ela seja tão complicadinha, defeituosa desse tanto, sabe? Mas é que eu não consegui lembrar de nenhuma outra história. E eu vou continuar com esse livro, nenhuma outra personagem. Vou continuar com esse livro porque ele também é a resposta da próxima. Esse livro... ao contrário de Dostoiévski, Victor Hugo sabe conduzir uma narrativa como poucos. Olhem o tamanho desse livro. Les Misérables eu li em francês. 1600 e sei lá quantas páginas. 1650 páginas eu li em francês. Eu li no tempo muito menor do que eu imaginava ler. Porque eu simplesmente não conseguia parar. Né? Não conseguia parar. Veja a dificuldade. Em francês, esse tamanho. Né? E uma narrativa excelente, né? Pra mim, uma boa narrativa é essa, que conduz o leitor
de modo que o leitor é levado, assim, tenta fazer outra coisa, não consegue, o arroz queima no fogo, não consegue largar a obra. Já passou da hora de dormir, não larga o bicho, não fala, vai ler só mais um pouquinho, só esse capítulo, aí quando percebe já tá lendo outro e assim vai, né? Foi assim com Os Miseráveis, é assim com o Victor Hugo, porque eu acabei de ler este mês de agosto, que passou, o último dia de um condenado. Aí eu cito O Coração das Trevas, porque eu já até falei em outro vídeo que o problema não tá no livro, o problema tá em mim. Esse livro ele tem uma narrativa, um tipo de narrativa que não me agrada muito, que é o discurso indireto. Eu acho que é uma narrativa muito distanciada para me envolver, então não me envolve tanto. Então eu li, mas assim, eu acho que vou ter que ler. A história é maravilhosa, é muito representativa de um momento histórico importante, que é o imperialismo britânico, a colonização na África, a exploração do comércio de marfim na África, e eu gostaria assim de que esse livro tivesse sido escrito de outra forma, né? Mas como o mundo não foi feito para me agradar, ele foi escrito assim, muita gente gosta dele assim, e pra mim é um problema, então eu tenho que me retratar, voltar a ler pra ver se, né, eu mudo a avaliação. Se bem que assim, eu sei que o problema tá em mim, não no livro, né? Aí eu vou apresentar Os Lusíadas, gente, porque eu tive que ler esse livro 3 vezes por obrigação. 3 vezes porque no primeiro vestibular da FUVEST de Biblioteconomia, tive que ler. Era leitura obrigatória. Aí quando eu fiz letras também, FUVEST, ia falar FUVEST Biblioteconomia. Quando eu fiz letras, vestibular da FUVEST também, leitura obrigatória. E um semestre de letras de literatura portuguesa era só Os Lusíadas. Então eu tive que ler com outro olhar a minha edição aqui. Eu tenho 2 edições dos Lusíadas. Uma grande, essa grande e outra pequenininha que tá ali em cima. A minha tá com anotações, porque eu tinha que fazer trabalho, fazer prova, enfim. Tive que ler 3 vezes. Talvez um dia, no futuro, daqui a alguns anos, eu releia Os Lusíadas. Mas 3 vezes até o momento, pra mim, já tá mais. Eu quero muito a edição a edição da editora 34 de Don Quixote. Eu tenho a edição ali, mas eu não quero ler naquela edição, uma ediçãozinha. Eu quero ler aquela edição da 34, que é bilíngue, são 2 volumes e tal. A uma outra edição que eu também quero é Eneida, que eu também tenho em espanhol, edição pequena, acho que está resumida. Eu quero também a edição da editora 34. Uma outra edição que eu também quero é a Ana Karenina, que eu também tenho aquela coleção da Abril Cultural, daqueles livros vermelhinhos. Também tenho, mas eu quero ler na edição da Kozak Naif, aquela edição bem bonita. Então são livros que eu já tenho, mas eu quero uma outra edição. E eu estou esperando a feira de livros da USP para eu comprar. A festa de livros da USP, que vai acontecer em dezembro, para eu comprar. Bem, pela metade não foi bem irreconhecível, mas ele voltou bem danificado, que é a minha edição de O Mundo de Sofia. Olha, eu não sei se dá para vocês verem, aqui é tudo amassado, aqui meio zoado, aqui descascado. E eu fiquei aqui, ó, você vê que a pessoa não teve cuidado nenhum. E eu fiquei bastante chateada porque e tinha escrito o nome ainda no meu livro. Só acho que foi a lápis. Eu fiquei bastante chateada porque a minha edição tem um autógrafo. Eu tenho um autógrafo, é um autógrafo de Jostein Gaarder, Jostein Gaarder. Ele é uma edição autografada. Então não é a mesma coisa, o prejuízo é muito maior, né? Não seria nem o caso da pessoa comprar outro livro e me dar, né? Na verdade, eu que não devia ter emprestado, isso sim, né? Fazer o que? Aprendi. Eu tenho alguns livros autografados, tenho 2 de Saramago, tem esse aqui, tem alguns outros. Tá bom? Então, acho que eu cumpri, respondi a tag, 15 questões. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha pra mim. Não se esqueça de compartilhar, comentar, se inscrever no canal, porque eu tô começando agora, eu tenho poucos inscritos, então preciso desse apoio, tá bom? Então, obrigada. Tchau, tchau.